E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Hungria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast, o último antes das férias de verão, e o que é ótimo, né, porque a Ferrari consegue ser incompetente muito. Bom, eu sou o GP Neto e realmente a Ferrari agora nas férias, eu acho que ela deveria cancelar as férias para poder se ajustar, mas antes de prosseguirmos falar sobre esse GP, vamos para os recadinhos do paddock, lembrando sempre do agradecimento aos nossos amigos, aos nossos apoiadores, aqueles que financiam e apoiam o Boletim do Paddock através do Apoia-se. E para você que queira se tornar um apoiador, tem o link do Apoia-se do BP na descrição desse podcast. Pra gente é muito importante para fazer a manutenção tanto aqui do podcast como das lives e também manter o site no ar. Então, se for possível, se torne um apoiador, mas se você não conseguir financiar o projeto mensalmente, também tem a opção de você ajudar a gente através dos links da Amazon e da Shopee, que estão sempre disponíveis nas nossas publicações. Quando você for comprar em alguma dessas plataformas, é só clicar no nosso link e a gente vai receber uma pequena comissão a partir das suas compras, mas nenhum valor vai ser acrescentado e a gente consegue também manter o BP aqui online. E antes de entrarmos de férias, a novela acabou, né? Max Verstappen confirma que permanece na Mercedes não, na Red Bull em 2026, para quem estava fora do planeta Terra. Até eu criei essa confusão agora, porque estava tendo burburinho da possível ida dele para Mercedes em 2026. Aí, né, Débora? Ele pegou, como bom samaritano que é, foi lá e confirmou que já tinha sido confirmado anteriormente, confirmado pelo contrato dele, que é confirmado até 2028. A gente tá vendo que as coletivas ali na Red Bull, né, estavam cada vez mais cheias, mas isso por conta desse burburinho e da possibilidade do Verstappen mudar de equipe, né, no ano que vem. E aí ele deu uma entrevista na quinta-feira, quando teve as coletivas, né, falando, nossa, que eu acho engraçado porque as pessoas não esperam a pessoa que realmente tem que falar sobre os assuntos dizer algo. E aí ficam, né, criando várias teorias. Diz ele que deu corda pro pessoal se enforcar e que tava vendo até onde ia, né, essa fofocaiada das pessoas a respeito da vida dele. Mas que neste momento aí que a Fórmula 1 estava se encaminhando para as férias, que ele confirmava permanência na Red Bull e que ele vai estar com o time em 2026. E é isso aí, pessoal. Encerrem as matérias corrida após corrida falando que eu estou em dúvida de qualquer coisa. Nossa, cara, é muito engraçado, né? Porque o Verstappen já tem algum tempo que ele gosta de criticar um pouco da imprensa, né? E da forma como o pessoal trata algumas coisas na Fórmula 1. E nas últimas corridas ele foi aí falando, né? Na verdade, falando não. As pessoas tentaram perguntar para ele de várias formas se ele ia ficar na Red Bull ou se ele ia pra Mercedes. E ele foi, tipo, sendo cada vez mais dando algumas respostas que ele fugia ali pela tangente. Dizia algo sem dizer absolutamente nada, né? E o pessoal ficou nessa, realmente, de publicar as coisas e falar sobre. Mas tudo também foi alimentado pelo que o próprio Toto Wolff falou, né? Que realmente tinha algumas negociações ali com o Verstappen, que eles estavam analisando o cenário da Fórmula 1 e no momento em que é importante você saber o que está acontecendo na categoria, é óbvio que sempre tem conversa. Mas é isso aí, o Verstappen fica, apesar que eu não sei se ele ficou muito feliz de confirmar que ele vai permanecer na Red Bull, porque com o final de semana que ele teve, era melhor ter dito que estava vendo. Não, mas é interessante que ele confirma só 2026, né? Não tem aquela confirmação que ele vai cumprir o contrato por completo. Que é uma coisa que até você pontuou numa das lives de BBcasts anteriores, que o Verstappen provavelmente ia ver o que a Ford, né, que vai ser a nova unidade de potência da Red Bull, e a Red Bull vai entregar para 2026. Se for algo que vale a pena ele cumprir o contrato, ele vai cumprir, senão ele vai pular fora. Quem respira aliviado com isso é o Russell, né, que sabe que pelo menos ali ele tem chance de permanecer ainda em 2026 na Mercedes. E eu também, é bem interessante porque a gente não teve nenhuma confirmação da Mercedes na Hungria, né? A Mercedes é um time que geralmente tenta resolver as coisas antes das férias da Fórmula 1.
Talvez a gente tenha aí nesse meio tempo de até a próxima corrida, que é na Holanda, a Mercedes anunciando alguma coisa, se de fato fechou com o Russell, né? Mas o pessoal tava mais interessado ainda em saber o que o Verstappen vai fazer da vida. Bom, e neste final de semana nós tivemos a conquista do título da Fórmula 3 pelo Rafa Câmara, pernambucano, piloto brasileiro aí, da Loucademia de Pilotos da Ferrari. Podemos dizer que é sim um aço de ascensão, mas calma que agora ele vai para a Fórmula 2, não está nada garantido na Fórmula 1, a gente até estava discutindo isso antes de entrarmos aqui, o pessoal já estava apontando ele futuramente na Ferrari, já em 2027, não sei o que, sendo que não é o do feitio da Ferrari colocar o piloto que já ganha o título por ela, ou que está subindo da Fórmula 2 para a Fórmula 1, direto no carro da equipe, né, do titular. Ele primeiro ali vai para a Haas, vai para uma outra equipe, para depois ver se vai para a equipe principal. E hoje quem está fazendo esse caminho é o Berman, que foi o mesmo caminho traçado aí pelo Leclerc quando passou pela Alfa Romeo. O Rafa Câmara ganhou esse título aí com antecedência, né? Ainda tem a prova na Itália, quando as categorias retornarem das férias. Ele tem mais uma etapa para poder cumprir, mas já conseguiu os pontos necessários para que ninguém tome essa primeira posição dele. O Rafa fez um campeonato muito forte em 2025, ele conseguiu 5 poles, as primeiras 3 corridas do ano ele foi o pole, apesar de não ter conseguido converter todas essas poles em vitória, ele foi um piloto que conseguiu ir muito bem nas corridas principais da Fórmula 3, que é o que determina você a conseguir uma maior pontuação e também ter o resultado, né, para poder fechar a temporada. Então foi bem legal, assim, acompanhar esse campeonato que ele conseguiu fazer ali com a Trident. E se a gente olhar para as categorias de base, né, nesses últimos anos, o Brasil tem realmente ficado ali na frente. A gente teve o Felipe Drugovich ganhando o título da Fórmula 2 em 2022, depois o Bortoleto ganhou a F3 em 2023, ganhou a F2 em 2024, né? Conseguiu uma vaga na Fórmula 1 para 2025. Então a gente está vendo os brasileiros de fato se destacar nas categorias de base. O próximo caminho realmente do Câmara é a Fórmula 2. O que é interessante vocês ficarem de olho aí é que até o campeonato da Fórmula 2 acabar, né, ainda tem um chão. E geralmente na última corrida do ano, na penúltima corrida do ano, ali para Abu Dhabi, esse piloto que ganhou, né, o Câmara, ou os 4 primeiros colocados, costumam ganhar a chance de já testar na Fórmula 2, ou pela equipe que eles ganharam, né, que poderia ser a Trident, digamos assim, ou por uma outra equipe, para eles já conhecerem o carro da Fórmula 2 e se habituarem ali com a categoria. Então fiquem atentos aí para o final da temporada dessa possível participação do Câmara. Não é algo certo, mas é algo que acontece muito nas categorias de base. E aí a gente já teria um gostinho do Câmara conhecendo esse novo carro pro ano que vem. Isso é legal porque essa habituação, né, já colocando ele para aclimação, né, é muito boa, mas assim, eu acho que o legal do Rafa Câmara é que ele é o piloto que competiu anteriormente, até 2023, com o Kimi Antonelli na base. Uhum. Ele e o Kimi traçavam ali uma rivalidade boa, mas esperado pelo Kimi. Kimi foi para F2, pelo F3, fez uma F2 que não foi tão boa, foi agora para a Fórmula 1, até um ponto que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas o Rafa Câmara é o cara que está fazendo todo o caminho certinho, né? Ele está seguindo ali todo o ABC para chegar na Fórmula 1. Isso deixa pelo menos o Brasil no otimismo. Foi até uma coisa que eu comentei com a Débora. Imagina, hipoteticamente, naqueles sonhos mais loucos de verão de um fã aficionado por Fórmula 1 brasileiro, teremos Drugovich indo para Cadillac ano que vem, e aí teríamos 2 brasileiros, e 2027 com 3 brasileiros, Rafa Câmara, Drugovich e o Bortoleto. Aí que a Globo vai colocar todas as corridas na TV, sabe? Tem que torcer pra isso acontecer. O tarifaço vai acabar, o mundo vai ficar melhor. Sabe aquelas imagens de manualzinho que vem dos folhetins de Testemunho de Jeová, que é as pessoas abraçando, felizes, fazendo, né, carinho nos tigres, nas ruas, todo mundo feliz. O mundo vai virar um paraíso. Bom, paraíso, assim, a gente não pode dizer que esteja na Mercedes, né? Porque teve que trocar a suspensão, porque aí a Débora pode explicar melhor essa questão de troca que teve desenvolvimento de suspensão do carro. Maria? É que eu tava falando pressão, mas quem tá sofrendo pressão é o Kimi Antonelli,
que conseguiu o pódio lá no Canadá. E foi Canadá? Não, foi. Foi no Canadá. Foi no Canadá mesmo. E legal, pódio no Canadá, mas de lá pra cá só desgringolou, ladeira abaixo. Não tá conseguindo se habituar no carro novo. Carro novo é modo de falar, né? Porque teve mudança de suspensão, não conseguiu ficar bem, como o Russell, que tá conquistando até pódio hoje. A gente teve, assim como a Ferrari fez de introduzir uma nova suspensão traseira para o carro, a Mercedes também deu esse mesmo passo com o W16. Eles ali em Imola colocaram essa suspensão no carro para poder ver se ele ia se tornar mais fácil de guiar. Eles estavam tentando mudar o carro porque os pilotos estavam reclamando muito da instabilidade, mas eles não acharam que foi um desempenho tão convincente e essa suspensão foi rejeitada para Mônaco e para Espanha. Aí eles decidiram voltar com ela para o Canadá, que foi quando a Mercedes ganhou a corrida com o Russell e o Antonelli conseguiu a terceira posição. E a Mercedes ficou com um certo otimismo com essa mudança que eles tinham feito no carro, porque, né, tinham ali voltado ao pódio, o Russell tinha ganhado uma corrida, e eles acharam que esse era o caminho. Só que, analisando o desempenho do carro, né, nessas últimas provas que teve, principalmente Áustria e Grã-Bretanha, o carro estava muito instável. E aí eles falaram, bom, infelizmente nesse momento da Mercedes, eles não podem levar muito em consideração o que o Antonelli fala sobre o carro. Porque é o primeiro carro de Fórmula 1 que ele tá guiando, ele é um piloto inexperiente e eles precisam levar um pouco mais em consideração o que o Russell tá falando sobre esse carro. E o Russell, apesar de estar tentando ali extrair uns desempenhos um pouco melhores, ele é um piloto que já guiou carros muito mais difíceis do que é o próprio W16. E levando em consideração esse feedback, eles decidiram que essa suspensão realmente não estava trazendo a melhor performance para o carro, e eles decidiram tirar ela de novo para a corrida da Hungria. E essa prova, né, eles tiveram um desempenho melhor ali, o Russell conseguiu a terceira posição, então provavelmente, acho que é muito difícil dessa suspensão voltar, a não ser que ela seja revisada para eles conseguirem encaixar ela em outros circuitos. Mas como o Russell estava reclamando muito da instabilidade do carro, da dificuldade da traseira, era um carro que estava traseirando muito, isso acaba atrapalhando a Mercedes também na gestão dos pneus, eles resolveram tirar. Só que aí teve um ponto que acho que foi o mais importante desse fim de semana, aí, que foi uma fala do Russell, que eu não sei se o pessoal levou muito em consideração, mas eu pelo menos fiquei ali um pouco atenta no que ele disse, porque ele falou que o desempenho da Mercedes, que tinha ficado tão ruim, não era só por conta dessa suspensão nova que a Mercedes tinha decidido usar. Na realidade, ele entregou uma coisa assim de bandeja, né? Se as pessoas quisessem de fato fazer alguma coisa, fariam, mas não vão fazer. Ele falou que a asa dianteira da Mercedes, que foi também mudada, era a grande causa de problemas desse carro. Porque eles fizeram a mudança da asa dianteira para poder respeitar ali a nova diretriz da FIA, que foi introduzida na Espanha, onde as asas, né, era para poder coibir as asas dianteiras flexíveis do carro. E aí, né, ele basicamente assumiu que, assim, apesar da Mercedes estar dentro da legalidade daquele momento, ela estava usando uma peça que não era correta. E aí é uma coisa bem interessante, porque tava todo mundo falando que não, que era a McLaren que era errada no uso da asa dianteira, que eles que iam perder performance, né? Pois bem, a McLaren não trocou a asa dianteira ali na Espanha, não trocou antes da Espanha, eles não tinham feito nenhuma mudança na asa dianteira, eles só foram fazer mais pra frente, e nem foi por causa da asa flexível, né? Foi mais para poder tentar extrair mais do carro que eles poderiam. E aí eu achei esse plot twist muito bom, porque né, Mercedes, que é uma equipe que tenta ser tão correta, né? Quem diria que tava ali no limiar da legalidade. Não, e é engraçado que era uma das, junto com a Red Bull, que mais apontava o dedo, né? Pra McLaren, falando, vocês estão ilegal, vocês estão fazendo isso, não sei o quê. Não tem como esse carro ser tão bom assim. Eu acho que é legal que é o discurso atual, né? Tanto dos haters da McLaren, haters do Lando, haters do Piastri, de que a McLaren tá com o carro ilegal. Eu acho que o mais legal é que às vezes é uma base de fãs que não aceita que simplesmente houve uma evolução da McLaren, que foi
a olho nu para todo mundo, né? A gente teve ali desde da introdução dessa nova regramento com efeito solo, a McLaren construindo os piores carros e gradualmente melhorando até chegar ao carro que está hoje. Infelizmente, né, com o fim desse regulamento. Mas é isso, eu acho que é como a Débora falou, ninguém vai fazer nada, a Mercedes vai seguir, não tem muito o que fazer, né? Porque, tinha que começar uma treta maligna. Mas não tem muito o que fazer, porque é o que a Fiat tinha feito, né? Antes de promover esse lance da diretriz técnica, eles falaram que todos os carros até aqui estão legais. Mas aí, depois da Espanha, a gente vai ter novos testes desses equipamentos. Então, até ali, o carro da Mercedes estava funcionando como deveria, mas depois, se eles continuassem com o uso daquela asa, realmente o carro estaria ilegal, né? Mas nada vai ser feito, tipo assim, até aqui tá tudo certo. Mas o que eu acho muito engraçado é que o pessoal prega muito a Mercedes como uma equipe extremamente correta, o Russell, tipo, nossa, é o delegado da lei, é o cara protetor do automobilismo, e aí o melhor é que é ele que entrega a própria equipe. Exato. Eu achei, assim, um sabor. Eu gosto quando essas coisas acontecem. Bom, e falando em felicidade, quem teve felicidade esse final de semana foi a Aston Martin, que casou, né, a qualidade da pista com o carro. A qualidade da pista. É que é uma pista travada, né? E se você consegue fazer um carro que consegue desenvolver bem velocidade com muita pressão aerodinâmica, que é o caso da Aston Martin, cara, foi uma corrida muito boa. Tanto classificação e corrida, né? Foram boas. E eles têm um benefício que o carro, mesmo sendo uma draga, de certa forma, como é um circuito que não tem ultrapassagem, aonde eles classificam, eles ficam, né? Não tem ultrapassagem, vírgula, né? Tem Fernando Alonso que consegue fazer o carro ficar 3 vezes o tamanho que ele é. Que aula que Fernando Alonso deu esse final de semana. Primeiro que ele começa dando aula de como, né, fornecer um atestado falso para poder... Não tô falando que é falso, gente. É que eu e a Débora... Na verdade, a Débora tem uma tese de que ele meteu esse atestado porque, como obrigatoriamente ele teria que ceder mais uma vez o carro para o Drogovic, ele decidiu fazer isso agora. Falou, forneço aqui na Hungria, que é uma pista que eu já conheço, não preciso aprender mais nada nessa pista. Quando a gente voltar das férias, tem mais 3 sprints. Então, tem circuito que eu acho que eu considero que ele vai querer realmente andar desde o primeiro treino livre para poder sentir o carro, para encontrar a configuração. Então, ele meteu louco. Eu acho que juntou a questão dele ter ficado doidão na festa de aniversário dele, meteu um atestado ali e não quis correr. Até que foi bom, o Drogovic ornou bem, correu bem, assim, não ficou tão distante do Stroll, com todas as limitações que a gente acredita que a Aston Martin coloca no carro para poder privar o Drogovic de mostrar o real desempenho dele, superar o Stroll. Eles testaram configurações diferentes, né? Ele e o Stroll no primeiro treino ali. No caso, o Drogovic, o teste dele era um barril que tinha dentro do carro que aumentava o peso. Mas é isso, acho que foi produtivo o final de semana da Aston Martin. Torço para que ano que vem, né, conseguimos aí ter um Aston Martin bem competitivo, que é aquilo que eu sempre falo, a gente quer ver disputa em pista na Fórmula 1. A corrida foi bacana no ponto de vista do que a gente viu que a Aston Martin consegue entregar? Foi. Mas se a Aston Martin tivesse um carro um pouquinho melhor, aquele trenzinho formado pelo Fernando Alonso não teria sido tão grande. O Fernando Alonso estaria mais à frente disputando posição. E o Fernando Alonso é aquele cara que a gente sabe que quando está disputando posição com um carro bom, ele não deixa quem, ele consegue realizar boas ultrapassagens. Aí é uma corrida que eu acho que assim, muita gente também foi com a perspectiva de que no domingo ia chover, né? Então a própria Aston Martin, acho que ela esperou, tipo, a gente faz uma boa classificação, mas se chover, a gente talvez tenha até chance de ficar um pouco mais na frente. Esperar que os pilotos, assim, que estão um pouco classificados na frente deles, tenham um naipe, assim, meio duvidoso em alguns momentos. Então... Exato. Bom, e falando de naipe de piloto, nós tivemos Bortoleto, né, conseguindo ir mais uma vez pro Q3, permanecendo no top 10 e terminando a corrida num honroso P6, que a sexta posição, até o Reginaldo Leme ficou brincando ali durante a transmissão, falando que é legal que a sexta posição é aquela posição em que antigamente era a última posição que se pontuava. Então, quando o piloto fazia um P6, era uma glória, era uma coisa muito bacana, né? Ele era, nossa, reverenciado da mesma forma que nós fizemos festa aí para o Bortoleto ter conquistado o P6. Acho que foi o que a gente falou no outro podcast, também já estava falando nas lives, né? Depois do pódio do Hülkenberg, era esperado que nesse segundo
semestre que a Sauber conseguisse estar de forma mais constante na zona de pontuação. Mas parte disso é atrelado ao desempenho que eles conseguirem no sábado. Então, eles precisam classificar ali ou entre os 10 primeiros, ou tá ali numa margem de 11º, 12º lugar para poder trabalhar uma estratégia em que eles consigam entrar na zona de pontuação. Mas foi uma corrida muito positiva do Bortoleto. A gente viu aquela parte ali dele tentando atacar o Alonso, né? O Alonso, de novo, assim, foi muito mestre em defender a posição e não deixar que o Bortoleto fizesse a ultrapassagem, mas também teve um excelente trabalho do próprio Bortoleto de não se intimidar com a presença do Verstappen logo atrás dele, e ele quebrou completamente a estratégia da Red Bull, né? Deixando o Verstappen ali atrás dele, o Verstappen desgastou o pneu. Então, acho que foi uma corrida também muito boa para ele, para aprendizado mesmo, para poder estar ali no meio de dois pilotos que são renomados no grid, de ter aproveitado essa oportunidade das próprias características do circuito, né? E acho que o mais importante também foi a Sauber não se meter a fazer uma estratégia mirabolante, fizeram só o trabalhinho deles ali, o que era necessário, e o Bortoleto conseguiu ficar ali dentro da zona de pontuação, né? Aliás, assim, foi até uma estratégia mirabolante, né? Porque eles largaram o moleque lá 40 voltas com o pneu médio, mas acho que o mais interessante de tudo isso foi ele falando: não, galera, meu pneu tá ótimo. Meu pneu tá bom, eu posso ir aqui, se quiser eu termino a corrida de médio. E o Verstappen, né, em contrapartida, precisando fazer mais parada do que era necessário, porque tinha comido todo o pneu. Mas sobre o Bortoleto eu fico muito feliz, só espero realmente que meu maior temor é o novo regulamento chegar, a Audi não entregar um bom carro, e aí o guri tem que remar tudo que ele tá fazendo esse ano. Porém, é aquela coisa, a gente vê que todos os rádios que tem da equipe pós corrida, que eles conversam ali com os pilotos quando eles estão recolhendo detritos da pista para aumentar o peso do carro, o engenheiro do Bortoleto ressalta, né, o quanto que ele foi bem, independente do resultado, como ele teve um bom final de semana, como foi um final de semana produtivo, e o que é interessante agora para o Bortoleto, né, ter um final de semana produtivo, conseguir entregar, recolher informações, entregar informações para a equipe, porque é tudo uma construção que está sendo feita para os próximos anos. Então, acho que um final de semana muito bom aí para o Bortoleto e torcer para que na volta do campeonato aí depois das férias ele continue tão bem. Agora só uma coisa que a Débora falou sobre a questão do Verstappen atrás do Bortoleto ali, né? Aquela disputa que ele teve, tudo, com os pilotos. Quando teve a largada, eu já virei pra Débora e falei assim: do jeito que o menino Verstappen tá disputando posição, tá querendo conquistar a posição, ele vai destruir os pneus dele rápido. E foi o que aconteceu. Ele teve um consumo ali muito acentuado do pneu. Quando teve o pit stop, que ele voltou novamente, Verstappen, sabe, correndo atrás, querendo obter resultado, novamente tem uma autodegradação dos pneus. É muito incrível como o Verstappen ele não consegue, eu acho que é assim uma coisa dele mesmo, ele não consegue entregar um gerenciamento de pneu quando ele está em uma posição ruim, quando ele está atrás de pilotos que ele precisa fazer ultrapassagem, ele já volta com o pneu novo, ele quer usar aquela janela de desempenho muito bom do pneu já para obter posições, e depois ele que vai lutar com o resto de pneu que ele tiver no carro. Eu acho que assim, é uma coisa que precisa amadurecer, porque o Verstappen tem que saber, e acredito que ele saiba, até melhor que a gente, que ele nunca vai ter o melhor carro. Então, gerenciamento de pneus é uma das coisas que tem que ter um piloto bom. E aí vai um abraço para os haters do menino Norris, que o Norris, em compensação, conseguiu mostrar que ele sabe gerenciar pneu, ele sabe ter cabeça fria, e tá conseguindo agora, né? Vamos pôr assim, ter uma cabeça fria, uma cabeça boa para gerenciar pneu. Umas corridas um pouco mais, tipo, 2 vitórias, a corrida da Bélgica, apesar dele ter perdido a posição pro Piastri, foi uma corrida forte dele também. Eu acho que o Norris conseguiu evoluir, uma coisa que o Verstappen precisa na questão de gerenciamento de pneus. Mas uma corrida totalmente apagada, né, Débora? Assim, eu acho que a Red Bull até tentou fazer uma experiência, algo ali diferente com ele, mas não conseguiu. Tem nada para apontar sobre o Verstappen. É que o Verstappen é o que a gente tava falando, né? O final de semana dele foi muito ruim. Desde os treinos livres, ele tava brigando bastante com o carro. Talvez se fosse um final de semana sprint, a
Red Bull conseguisse contornar um pouco o cenário, mas de qualquer forma, né, ele não ter entrado na pista para poder conseguir se livrar rápido dos adversários. Ele foi um piloto que ficou muito limitado nessa coisa do tráfego ali, principalmente atrás do Alonso e do Bortoleto, né? O fato da Red Bull precisar fazer uma segunda parada com ele no momento em que a galera ali, tipo, já não ia fazer troca de pneu, porque o que a gente viu foi muito do pessoal largando já com aquela consciência de que iam tentar fazer uma corrida de uma única parada. Então essa foi uma parte que quebrou muito o jogo da Red Bull, né? Esse foi um final de semana horrível para eles, em desempenho de carro, em estratégia também. Então, não tem muito o que dizer da corrida do Verstappen, porque não é esse tipo de prova que ele costuma fazer, mas como ele tá com esse carro, é o que dá para poder tirar, né? Um circuito muito travado. E acho que é interessante a gente ver outras corridas aí também que tem circuito travado, né? Las Vegas é um circuito que é rápido, mas ele tá... Las Vegas, né? Não só Las Vegas, mas Singapura também, né? São circuitos que são travados para você fazer ultrapassagem, mas que tem ali uma questão da velocidade, que acho que também pode ser corridas que é o que o pessoal tá esperando a Aston Martin bem, que a Red Bull também não deve ir tão bem, né? A gente tem que torcer pra Red Bull bem em vários circuitos, e principalmente que agora até o Russell tá ameaçando aí o terceiro lugar do menino Verstappen. Vamos ver como é que se desenrola esse resto de campeonato. Eu só queria fazer um comentário da questão dos pneus, né, também, porque a gente teve um final de semana em que a Pirelli falou, não, a gente vai levar a gama macia, não a mais macia, porque o pneu C6 no circuito talvez não vai performar muito bem por causa das curvas do traçado, desse nível de exigência, né? E eles foram ali com a gama macia pensando que ia ter uma corrida movimentada, como teve nos outros anos, de 2 paradas e tudo mais. E, de novo, né, as equipes, os pilotos trucaram o que a Pirelli decide. Então, assim, gente, realmente, eu acho que esse final de semana foi um final de semana que a Pirelli divulgou todas as combinações de pneus até o final do ano. Em algumas corridas eles fizeram ajustes, em outras eles permaneceram com o tipo de pneu que foi escolhido. Só que, assim, a gente já tá vendo que, independente do que eles mexerem nas escolhas dos pneus, a gente provavelmente vai ver cada vez mais corridas até o final do ano com o pessoal dando a louca e fazendo a estratégia de uma parada só. E o porquê eu acho que isso está acontecendo? Além dos pneus, para muitas equipes ali, tá durando muito mais do que é esperado, né? A Aston Martin, ela faz esse processo de cozimento dos pneus no terceiro treino livre. Então, tem algumas equipes que estão conseguindo gerenciar melhor essa questão dos pneus, mas também, se a gente for parar para poder pensar, já tem muito tempo que não tem estouro de pneu na Fórmula 1. Os últimos estouros já ficaram ali há um tempo atrás. Então, acho que por causa disso, também tá dando muita confiança para as equipes falarem, vamos fazer estratégia só de uma parada. Vamos com o pneu médio fazer 40 voltas e tá tudo certo. 42 voltas. Tipo, não... Essas questões têm atrapalhado muito, porque a partir do momento que você tem um estouro numa pista que é exigente, tipo, se tivesse acontecido isso em Silverstone, ia ser um outro perfil de temporada. Eles iam lidar de outra forma com os pneus. Mas como não tá tendo, apesar da Pirelli tentar fazer alguma coisinha ou outra ali, eles estão tipo, foda-se, não vai estourar pneu. Ainda a Pirelli pode vir com uma gama mais macia, mas a gente ainda vai conseguir contornar. Então talvez vai ter que realmente a Fórmula 1 pensar numa outra forma aí de forçar que tenham mais paradas, né? Que talvez colocar aí uma regra de que tem que usar os 3 pneus do final de semana na estratégia, ou que são 2 paradas obrigatórias em todas as corridas, que de qualquer forma você corre o risco de ter equipe que vai deixar para poder fazer as 2 paradas no final da prova, como a Mercedes fez ali em Mônaco. Bom, e todo mundo pensando, né, que a McLaren ia chegar, arregaçar o final de semana, ia conquistar tudo, fazer tudo de bonito. Bom, no frigir dos ovos, sim, a McLaren conseguiu ali um P1, P2, conseguindo mais uma dobradinha, a vitória de número 200 da equipe, porém, Charles Leclerc parecia que ia colocar água no chope, né, como diria a propaganda ali da Band para a chamada da corrida, alegando que seria Verstappen, né. Mal sabiam eles que Verstappen não ia nem fazer diferença na corrida para a equipe McLaren. Bom, mas Charles Leclerc ele conseguiu a sua pole de número 27. Porém,
Leclerc é o piloto que consegue boas poles, mas não consegue reverter em vitórias, né? Já que ele tem 8 vitórias e nem todas foram consequências de suas poles. Dito isso, uma pena, assim, eu acho que teria sido legal para a Ferrari, para o Leclerc, para a temporada, ter uma vitória de um piloto sem ser da McLaren, da Red Bull, da Mercedes, ter aí um piloto diferente conquistando a vitória, conseguindo também ver o Leclerc converter uma pole em vitória, seria algo legal, seria algo bacana. Porém, não foi o que aconteceu, né? Leclerc conseguiu a pole, foi dobrado, a Ferrari conseguiu cair até no blefe da McLaren. E no engraçado é que a Ferrari blefou, o Piastri pagou, depois a McLaren foi lá e blefou e a Ferrari pagou. Assim, uma loucura. Então, gente, é isso, cara. O Leclerc, coitado, foi vítima. E aí, uma coisa que até eu pontuei antes de eu passar para a Débora, pontuei até no Twitter, que a Ferrari está com um grave problema de comunicação dos engenheiros pilotos. Porque o Hamilton também fez várias perguntas para o Adame durante a corrida, o Adame não respondia, eu demorava para responder, eu respondia de uma forma bem insossa. E, por outro lado, o Leclerc também teve um problema no carro, teve um dano no chassi, que prejudicou bastante a corrida dele. E a equipe não falou, deixou o menino despirocar no rádio, coringar no rádio, que foi ridículo, patético, não por parte dele, mas por parte da Ferrari. Que se a Ferrari tivesse avisado para ele, falasse assim: Leclerc, você tem um problema no chassi, você vai perder rendimento daqui para frente, vamos fazer de tudo para diminuir esse prejuízo seu, mas provavelmente daqui para frente você não disputa a vitória, vamos tentar buscar no máximo o pódio, pelo menos para confortar o menino ali no carro. Eu acho que quando ele começou a perder performance, ele entregou, tipo, não só a vitória, mas o pódio, tipo... Não, é isso aí. Eu até entendo, cara, deve ter sido muito frustrante. Deve ter sido muito frustrante. Porque ele vem de um pódio na Bélgica, conseguiu nos treinos livres figurar ali junto com a McLaren entre os carros mais rápido, conseguiu a pole, uma pole muito disputada, assim, ninguém apostava nele na pole, e aí acaba acontecendo com ele, cara, de ter essa queda. E antes de passar ainda para Débora, tem ele no cercadinho ali fala para os jornalistas que depois que ele terminou a corrida, ele teve a informação da equipe de que havia esse dano no carro, no chassi dele, e por isso que ele ficou nervoso, mas depois ele compreendeu e até conversou com a equipe sobre isso. Mas depois me vem o menino Russell, que, né, como a Débora mesmo falou, é um boca de sacola, e entrega, né, falando que não, eu vi que o carro do Leclerc estava perdendo rendimento, que o carro dele aparentava estar um pouco mais alto, isso mostrava que os pneus estavam com mais calibragem, que fazia que o carro ficasse mais alto para ele não ter um desgaste muito acentuado da prancha. Lembrando que a Ferrari teve alguns corridas que teve desclassificação por decorrência do desgaste excessivo da prancha, aquela tábua que vem embaixo do carro. E aí você vê que realmente a Ferrari aparentemente está meio perdidona, porque todo aquele desempenho espetacular que o Leclerc teve, até superando em grau, número, gênero, o menino Hamilton, acabou sendo uma ficção de um carro que estava realmente meio que buscando, como acentuou, no caso, palavras do Russell, a ilegalidade dentro da corrida. Eu acho que pela estratégia da Ferrari, né, o que aconteceu na corrida do Leclerc é de certa forma inaceitável, porque apesar de talvez a Ferrari não ter um carro para poder disputar a vitória, eles caírem no blefe e a estratégia ali foi bem ruim para a corrida. Mas é um carro que também, acho que apesar do dano que teve no chassi, né, do Leclerc, também é um carro que ainda é muito instável. Então a gente viu na própria classificação que eles tiveram dificuldade de sair do Q1 pro Q2, depois do Q2 pro Q3, né, com o Leclerc, e do nada ele conquista a pole. Tipo, é um carro que também muda muito a performance rapidamente. Do lado do Russell, conforme a prova foi avançando, cada vez mais a pista estava fria, então isso também foi algo que compensou para o lado da Mercedes, que é um carro que já ficou claro que funciona melhor em pista fria. Então, eles conseguiram ir para cima do Leclerc, mas, assim, decepcionante o final de semana da Ferrari como um todo, porque além de perder a vitória e o pódio, como a gente disse, né, acho que a parte ali do próprio Hamilton foi horrível, porque eles largaram de pneu duro, tentaram ficar com o Hamilton um tempo ali na pista, só que
partir do momento que eles colocaram o Hamilton para largar de pneu duro, tava a maior parte dos pilotos ao entorno dele ou de pneu macio ou de médio, que tinham muito mais aderência. Então era óbvio que ele ia perder posição depois da largada, ficou preso ali no tráfego. Então foi algumas coisas, parece que eles não consideraram, sabe? Numa pista em que você sabe que é difícil de ultrapassar, que geralmente os pilotos ficam presos em trenzinho de DRS. Então, tanto do lado do Hamilton como do Leclerc, eles não consideraram algumas coisas. E essa falha de comunicação com os pilotos que ficam na pista completamente cegos, né? O Hamilton não sabe o que está acontecendo na prova dele, não sabe com quem está disputando. Isso não é uma coisa da Hungria, já aconteceu em várias outras corridas do ano. O Leclerc está vindo aí de uma sequência, de certa forma, de pódios, conseguindo participar de uma forma melhor, tem se distanciado um pouco do Hamilton. E você também não vê um lado da equipe, né, ajudando a corrida. Então foi bem lamentável, assim, todo o fim de semana. A sensação que dá é que a Ferrari já foi um time muito grande, né? Já teve ali suas glórias, mas agora tá numa situação bem ruim. E é uma coisa que a gente não comentou, né, antes do início desse podcast, de falar de fato da corrida, é que esse foi um final de semana em que eles bateram um martelo que o Frederic Vasseur vai ficar na equipe. Então, a única decisão boa da Ferrari, né? A única decisão boa da Ferrari, eles confirmaram aí essa permanência do Vasseur. O John Elkann, que é o presidente da Ferrari, estava lá nos boxes nesse final de semana, até deu algumas entrevistas aí, ele falou que tinha mantido o Vasseur porque eles fizeram um bom trabalho de base na Ferrari nesses 2 últimos anos e que agora eles querem continuar meio que colhendo os frutos da frente. Só que também, gente, como que colhe qualquer coisa nessa equipe, sendo que foi também algo que a gente já falou, você tem um trabalho que é limitante ali, do quanto que o Hamilton pode fazer pela equipe e do quanto que o Vasseur pode fazer pela equipe. Mas chega ali na alta cúpula da Ferrari, eles barram algumas coisas, então você não tem equipe completamente travada, né? Não tem muita autonomia do próprio chefe de equipe, os pilotos também ficam limitados e aí, né, abre margem para o pessoal falar do Hamilton como se ele não tivesse experiência nenhuma na Fórmula 1 ou como se nunca tivesse conquistado tudo que conquistou. E do jeito que as pessoas falam, é como se fosse o maior erro que a Ferrari cometeu nesses últimos anos foi contratar o Hamilton, e não é assim. Foi bom que as férias chegou, porque é desesperador o nível que você vê das coisas acontecendo na Hungria. Bom, eu vou ser sincero, eu acho que realmente vai ser uma temporada para esquecer da Ferrari. Eu só torço para que realmente tanto o Leclerc como o Hamilton não joguem a toalha, não se entreguem, que por mais que seja, eu vejo a Ferrari, eu vejo pelo menos ela tendo uma boa reconstrução. O problema que você comentou até lá no grupo do BP, que é o lance dos caras não terem um bom feeling, um bom relacionamento entre eles, né? A gente tem aquele posicionamento que a Ferrari meio que está evoluindo, está crescendo, e de repente do nada alguém vem e puxa o freio de mão. E que é muito comum. A própria coisa que a gente pontuou até na live, que tem até um recorte nas redes sociais do BP, no TikTok, no Instagram, que foi a gente comentando do Hamilton tá com 2 engenheiros, porque o Adami não dá conta, e eles precisam de um engenheiro supervisor. Então, assim, é patético isso. O Adami realmente já se provou que não é um bom engenheiro, não deveria continuar. Eu acho que não é nem que ele não é um bom engenheiro, eu acho que ele não é um bom comunicador com o Hamilton. Tipo, tem uma barreira de língua, tipo, do italiano e do inglês deles. E tipo, o Hamilton fala as coisas pro cara, o cara, sei lá, não entende, ou tá de birra já pela forma como o Hamilton respondeu ele algumas vezes nas corridas. Só que, cara, tipo, o Hamilton tá na pista completamente vendado. O que a gente já falou também, o Hamilton tem muita informação no volante dele, que foi algo que ele pediu quando ele foi pra Ferrari. Só que tem coisa que não tem como ele saber, tipo, daqui a pouco ele vai ter que começar a andar com o aplicativo da F1 TV aberto no carro. Olha, eu colocaria ele ali no ralo, né? Sim, mais pra cima, mas coitado. Bom, mas é isso, porque cara, eu queria muito, muito mesmo uma disputa de campeonato McLaren-Ferrari, como era, sabe? Uma coisa bem consistente das duas equipes, seria muito legal. E mesmo assim, como eu sempre pontuei, eu quero disputa, eu quero os pilotos brigando por posições, seria muito legal a gente ter ali as equipes conseguindo entregar bons carros para bons pilotos. Falando em bons carros e bons pilotos, nós tivemos aí a McLaren conquistando mais uma dobradinha no ano,
com o Norris conquistando a sua 9ª vitória, então ele já se separa, né, do trio ali, Norris, Piastri e Leclerc com 8 vitórias apenas. Norris com sua 9ª vitória, conquistou também a vitória de número 200 da McLaren. Eu particularmente me surpreendi com esse número, eu achava que a McLaren tinha mais vitórias, mas não, só apenas 200 vitórias. Teve um período ali difícil, né, tipo Ferrari. Não, a McLaren e a Ferrari têm hiatos aí na Fórmula 1 que realmente impediu ela de obter mais vitórias do que ela poderia ter. Porém, foi um final de semana ali que a McLaren conseguiu fechar com chave de ouro antes das férias. E só para comentar a questão que o pessoal falando que a McLaren deu preferência, né, pelo Norris na estratégia, vale lembrar que a McLaren, ao contrário de algumas equipes, ela consegue ter boa comunicação com os pilotos. Para quem acompanhou a corrida, acompanhou o rádio do Piastri, viu que o engenheiro dele conversou com o Piastri várias vezes de optar até por uma parada, fazer duas, o que ele queria fazer, e o Piastri ali conversando com o engenheiro normalmente. Então, assim, a estratégia do Piastri foi construída em conversa com ele. A mesma coisa aconteceu com o Norris, e a McLaren ela tem 2 equipes de estrategistas que pensam separadamente, isso é normal. E eu vou ser sincero, é até legal que a McLaren tenha feito 2 estratégias diferentes, fez com que os pilotos conseguissem chegar ao final da corrida, como a gente já viu que até mesmo a Ferrari já teve que fazer 2 estratégias diferentes. Os 2 pilotos ficaram se encontrando na pista e acabou dando dor de cabeça com o rádio deles, pedindo para um ceder posição para o outro. E no final ali, né, teve essa coisa dessa estratégia dividida dos dois, ainda possibilitou o Piastri chegar no final com chance de brigar com o Norris, né? Que ele foi muito otimista. Teve isso. Mas assim, foi legal no final, assim, esse ponto de estratégia dos 2 pilotos. Foram 2 estratégias diferentes que forçou tanto a Mercedes como a Ferrari a buscar uma estratégia diferente para os seus pilotos, para poder conseguir buscar a vitória. Então, assim, foi uma corrida bem parada em questão de ultrapassagem, a gente não teve nenhum abandono por acidente, o único piloto que abandonou a corrida foi o Berman, mas por problemas no carro. Mas não tivemos acidentes, não tivemos nada de ruim acontecendo na corrida, e que o que contou mesmo foi a estratégia de pneus. Cada piloto conseguiu optar por uma. Eu, particularmente, acho que até eu tuitei sobre isso, falando que a pista da Hungria tinha que ser revista, não é só a questão da pista. Eu acho que até mesmo a escolha de pneus, eu acho que seria um bom cenário para a Pirelli, no caso, desculpa, pensar na questão de uma estratégia com 2 paradas obrigatórias, como foi em Mônaco, e com o salto de uma gama. Acho que seria algo interessante aí para você buscar ter um entretenimento na corrida. Acho que o salto não vai adiantar de nada, porque é que nem o pneu médio. Pilotos que fez 42 voltas com o pneu médio. Mas eu acho que é o mais macio da gama. Se coloca o pneu tipo C1, C3 e o C5. E o C6, sei lá. Tem C6? Tem. O hiper macio, super macio e mega ultra macio. Não ia mudar nada, porque eles iam continuar andando com os dois, médio e duro. Eles iam ter uma diferença de desempenho, de janelas, mas né? Eles ainda, talvez eles iam evitar usar mais ainda o C1, porque é uma condição que nem essa, que tá mais frio. Eles iam querer fazer menos volta com o C1 e ia ter mais gente fazendo mais tempo com o pneu médio e ia cair na mesma coisa, sabe? Talvez vai ter que arrumar pra essa coisa de exigir 2 paradas mesmo. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo e Só decepção. Não, a decepção para vocês, tifosi, né? Nós, McLaristas, estamos felizes, contentes, otimistas para o futuro da temporada. E agora é só aguardar. A próxima pista é Zandvoort, que também não é uma pista lá, essas coisas. É pouco entretenimento, né? Mas depois vem a meca da Fórmula 1, né? Me desculpem, mas Monza, para mim, tá para a Fórmula 1 como a Le Mans da PAWEC, como a Indy 500 está para a Fórmula Indy. Eu acho que Monza ele orbita nesse cenário de ser a corrida mais importante do ano, por ser casa da Ferrari, tem grande chance aí da McLaren conquistar seu título. Então vamos aguardar, vamos ver o que acontece aí na cena dos próximos capítulos. Bom, eu sou o BGP Neto, agradeço a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Lembrando que agora segunda teremos a nossa live. Durante as férias vamos ver se a gente consegue aí fazer uma live, marcar alguma coisa com vocês. E conversem com a gente nas redes sociais, digam o que vocês acharam do BBcast, da corrida. Um forte abraço e até a próxima. Ainda tem o podcast do filme que a gente não conseguiu gravar, mas deve vir aí nas férias.
E é isso, pessoal. Apareçam na live amanhã, na segunda-feira, às 19h15, e até uma próxima.